Agora você ouve a sua história de vida com Maurício Fusco. Programa não recomendado para menores de 12 anos. A sua história de vida, cada palavra dita, no som da voz querida, a emoção se permite, da frequência do amor. Olá pessoal da Rádio Emissora da Barra, aquele abraço, muito boa tarde para você, na nossa sintonia aqui pela Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Muito obrigado pela sua audiência, estamos chegando para mais uma edição, para mais uma apresentação da sua história de vida, aqui pela Rádio Emissora da Barra. E muitos destes meus ouvintes que me acompanham diariamente, o rádio é maravilhoso, o rádio é o veículo que eu escolhi para trabalhar. Aí faço com muito amor. Venho fazer o programa de rádio aqui na Rádio Emissora da Barra. E fazendo o programa de rádio, transmitimos também no canal do YouTube os grandes momentos, como a história, por exemplo, que eu conto todos os dias. Só tem um canal Maurício Fusco @oficial. É youtube.com/Maurício Fusco @oficial. É esse aqui, tá? Eu já estou transmitindo ao vivo, como faço todos os dias. Já tem 1.712 inscritos já no meu canal. Esse é o meu canal oficial, youtube.com/Maurício Fusco @oficial. É esse aqui. Ok? Tá tudo certo, tudo combinado, tudo preparado. Vou começar a contar a história agora. Eu não sei, ô Guilherme, eu não sei se eu vou conseguir contá-la toda hoje, essa história, não sei. Se eu não tiver tempo, vou ter que dividir em duas partes, porque a história é longa. Algumas cartas, gente, para você entender, são longas. Vamos ver, eu vou fazer de tudo para acabar hoje, viu, Guilherme? Se eu não conseguir, eu reparto ela em dois capítulos. Mas é sensacional a história. Bora lá, começando a história de hoje? A história de hoje traz o título Em Busca do Tesouro Perdido, parte 1. Meu amigo Maurício Fusco, foi no ano de 1978. Foi nesse ano que, após ter realizado o meu grande sonho, que foi justamente ter me casado com o Eliseu, que deixamos a nossa cidade de Jacundá, lá no norte do Brasil, mais precisamente no estado do Pará, e viemos para Barra Bonita. Éramos jovens e chegamos nesta boa terra cheios de sonhos e tínhamos ardorosa fé de que iríamos tornar tudo realidade. Eliseu, meu amado e jovem marido, contava apenas 22 anos de idade e foi com a ajuda de um primo que logo conseguiu serviço aqui na usina da Barra. Só éramos nós dois e o que ele ganhava era até mais do que o suficiente para vivermos razoavelmente bem, uma vez que não tínhamos que pagar aluguel, porque a nossa casinha ficava nos fundos da casa desse primo. E não precisávamos pagar o aluguel. Não, nós não pagávamos. Isso tudo ajudava. E como ajudava, Maurício? Depois, mesmo contra a vontade de Eliseu, eu também arrumei emprego como faxineira diarista e também ganhava mais um pouquinho. Poxa vida, a gente vivia muito bem, Maurício. Você sabe que foi exatamente por isso que começamos até a juntar um dinheirinho numa poupança, pois dentre os nossos sonhos, o maior era um dia comprar um terreno e construir a nossa casinha. Por mais simples que fosse, Maurício. Eu sei que deve ter gente ouvindo esta carta e dizendo: "Ah, eita casal sonhador, hein? Ele trabalha na usina como ajudante geral, ela faxineira sonhando em ter casa própria." Mas eu pergunto, afinal do que vale essa vida se nós não tivermos sonhos? É muito melhor acreditar em um sonho do que simplesmente não ter crença em nada. E nós tínhamos muita fé. E essa fé era alimentada pela nossa juventude
e pelo amor que eu sentia pelo Eliseu e ele por mim. E vou dizer para aqueles que são mais descrentes: 1 ano após termos chegado em Barra Bonita, eu e meu marido já tinha conseguido um bom dinheirinho. E depois, mais uma notícia ótima: no mês de abril de 79, eu engravidei. Ah, Maurício, tudo era perfeito. Como eu agradeci a Deus por ter uma vida tão feliz. Nada de riqueza, aliás, muito distante disso. Éramos pobrezinhos, mas felizes. Eliseu, quando voltava do trabalho, corria para tomar o seu banho e vir fazer carinho na minha barriga. Ele costumava dizer que, fosse menina ou menino, seria o filho mais amado do mundo. Era lindo ouvir o Eliseu falando isso, Maurício, e ainda mais que eu estava sensível devido à gravidez, eu abri a boca a chorar. Mas com certeza eram lágrimas de felicidade, meu amigo. Como as nossas famílias que tinham ficado lá em Jacundá, no Pará. Falamos através das cartas, né? Aquela época não tinha esse negócio de telefone, vivia escrevendo para minha mãe, para minhas irmãs. Sabe, o Eliseu da mesma forma com seus parentes. Mandávamos as cartas e era uma felicidade quando o carteiro trazia as cartas do nosso povo lá. Eu nunca vou esquecer aquela carta, Maurício. Era 4 de julho de 1979. Você já tinha nascido? O teu ouvinte já tinha nascido nesse ano, Maurício? 4 de julho de 1979, quando o carteiro trouxe aquela carta no período da manhã. Eu fiquei toda curiosa para saber do que se tratava. Afinal, quem escrevia era um tio do meu marido. Ouça bem, quem escrevia era um tio do meu marido, que nunca antes havia escrito carta alguma. Mas eu não poderia abrir a carta era endereçada ao meu marido. E eu havia sido educada que abrir carta endereçada a outro, mesmo quando esse outro é seu próprio marido, não se pode abrir, senão é crime. Mas eu estava tão curiosa, Maurício. O tio Dimas escrevia pela primeira vez. O que será que o tio Dimas estava falando naquela carta? Na minha curiosidade, cheguei a colocar a carta contra a luz para ver se conseguia ler alguma coisa, mas que nada, só conseguia ver uma letra ou outra. O jeito mesmo era esperar que meu marido voltasse do trabalho. Eliseu voltou, eu de cara entreguei a carta para ele, que também ficou curioso também. Era a primeira vez que esse tio Dimas nos escrevia, mas ainda assim ele não quebrou o ritual. Primeiro foi tomar seu banho, fez os costumeiros carinhos na minha barriga e só depois abriu a carta do tio Dimas. E na medida em que lia, ele ria e eu cada vez mais curiosa para saber do que se tratava aquela carta. Ah, esse tio Dimas, ele riu mais forte, Maurício, chegou a gargalhar. Ah, esse meu tio Dimas é doido. Diz que é tanto ouro que o ouro gruda na raiz do capim. Ah, Eliseu, que ouro é esse? Lá no Pará, perto da nossa terra, na Grota Rica, em Serra Pelada. Mas é tanto ouro assim? Sim, o tio Dimas está dizendo que o velho Genésio, vaqueiro lá da Grota Rica, já tem mais de 100 quilos de ouro. Diz que o ouro dá na raiz do capim, na beira do rio. Nossa, que riqueza! Mas bem agora que viemos aqui? Pois é, Rita, justo agora. Maurício, eu notei que o Eliseu engoliu a risada, lendo a carta me falando isso. Eu notei que ele engole a risada, chegou a fechar o semblante. Eu não aguentei ver o meu marido daquele jeito e perguntei: o que foi, Eliseu? O que foi? Continua, por que você ficou assim? Continua, o que foi? Ah, É que o meu tio diz na carta que esta é a nossa chance de ficarmos ricos. Ele quer que eu vá para lá imediatamente. Ah, Eliseu, mas voltar para o Pará agora? Estamos bem aqui em Barra Bonita e depois eu tô grávida, Eliseu. Eu sei, amor. E por que você acha que eu fiquei triste? Ah, não, Eliseu, deixa esse ouro para lá. Nosso ouro tá aqui. Rita, quer saber? Você tem razão, meu bem. O nosso ouro tá aqui, tá na tua barriga, tá aqui em Barra Bonita, em São Paulo. Veja, Maurício, fomos jantar.
Fomos jantar, mas o Eliseu já não era mais o mesmo, Maurício. Sabe quando a pessoa fica mexida? Dá para você me entender? Você já ficou mexido com alguma história ou com alguma situação que você precisa encarar e tomar uma decisão? Eu senti que o Eliseu ficou mexido com isso. Senti. Nós fomos jantar, Eliseu já não era o mesmo. Não era. Ficou pensativo, levantava da mesa, voltava para a mesa, respirava o ar lá de fora. Fomos dormir, tentei abraçá-lo, ele pela primeira vez, Maurício, recusou meu abraço. Disse que não conseguia dormir, estava pensativo. Eu caminhando para o meu quarto, 1 mês de gravidez. Eu estava no 4º mês de gravidez. Cansada, logo dormi. Mas 4 horas da manhã, eu acordei para ir ao banheiro e notei que o Eliseu ainda não havia conseguido dormir, Maurício. Quando voltei para a cama, achei que deveria perguntar o que ele estava sentindo. Por que não conseguia dormir? E ele se sentou na cama e começou. Rita. Rita, você já pensou, Rita? O ouro dando na raiz do capim é muita riqueza, Rita, é muita riqueza. Isso vai mudar a nossa vida, a vida do nosso filho que está vindo. Mas, Eliseu, estamos juntando nosso dinheirinho em São Paulo, vamos ficar bem aqui mesmo. Eu sei, Rita, mas vai demorar. Lá eu fico eu fico 3 meses e volto com um monte de quilos de ouro para casa. Volto antes do neném nascer. O nosso filho terá toda a riqueza do mundo. Eliseu, o nosso filho, ele já tem toda a riqueza do mundo. Tem meu amor de mãe, tem o seu amor de pai. Amor é a grande riqueza. O nosso filho é a grande riqueza, meu amor. Meu amor, você não está errada. Eu te compreendo, mas meu tio falou na carta, se eu quiser aproveitar tem que ser agora. Daqui a pouco aquilo lá vai estar lotado de gente. O ouro vai se escassear. Agora é a hora. Agora está dando ouro no raiz do capim. Pensa, meu amor. E você iria de quê? Aqui está, o meu tio, dentro da carta, não te mostrei, mas eu vou te contar. Dentro da carta, o meu tio me mandou uma passagem de avião. Eu nem deixei que você visse para não deixar você triste. Seu tio Dimas lhe mandou passagem de avião? Mas onde ele arrumou esse dinheiro? Não tô te falando, Rita. Ele já tá na Grota Rica. Já tem mais de 10 quilos de ouro. Maurício, eu fiquei em silêncio. Meu marido sabia que eu estava pensando. Foi quando falei. Por mim, Eliseu, você não iria. Por mim, você não iria. Mas já que o teu tio lhe mandou a passagem de avião, você me promete que em 3 meses você volta, Eliseu? Você me promete? Prometo, Rita. É o tempo de juntar uns quilos de ouro e volto para você e volto para ver o nosso filho nascer. Maurício, por favor. Eu queria que você parasse a minha história aqui, neste momento, por favor. Eu, Rita, sou tua ouvinte. O que vai acontecer na minha carta, eu sei que poucas pessoas vão acreditar. Pouquíssimas. Mas é a pura verdade. Vocês vão entender o que o meu marido foi... Quando voltou, se voltou, o que aconteceu depois disso, se o meu filho nasceu ou não nasceu. Mas, por favor, não deixa passar um só detalhe. Não deixa passar um só detalhe. Então, Guilherme, meu produtor aqui, eu vou dividir a carta em 2 capítulos. Não adianta, gente... O final dessa história é surpreendente. O título dessa história é Em Busca do Tesouro Perdido. Tá? É o título parte 1, Em Busca do Tesouro Perdido. Parte 1. Eu vou ter que dividir, Guilherme. Aí amanhã
Lógico que eu sei que algumas pessoas hoje não ouviram. Amanhã eu vou ter que dar um resumo, mas é impressionante, gente. Você que está me ouvindo, você acha que ele voltou? O Eliseu, você acha que tinha ouro mesmo? Lá em Grota Rica, você acha que tinha ouro lá, Serra Pelada? Tinha ouro. Ele voltou, ele conseguiu, voltou antes do bebê nascer. Tudo isso eu vou contar amanhã, porque de fato a história é longa, e aí amanhã eu vou contar os detalhes dessa história que é surpreendente. Começamos a história em 78, gente, você não pode esquecer, e é uma carta que eu recebi aqui de Barra Bonita. Amanhã eu concluo essa história. Você não pode perder essa carta que eu recebi de uma ouvinte nossa aqui de Barra Bonita. Essa ouvinte mora hoje na Vila Habitacional. E amanhã eu conto. Que carta, gente. Que história surpreendente. Enquanto em busca do tesouro perdido. Enquanto você... Não adianta, senão eu teria que correr com o tempo. Você imagina? Tem mais, o que eu li não chega nem na metade da carta. Mas amanhã eu concluo a história. Gente, esta foi a sua história de vida de hoje. Amanhã eu convido você às 3 horas da tarde para você novamente acompanhar a sua história de vida aqui pela Rádio Emissora da Barra. 3 horas da tarde em ponto. Eu vou resumir a história que eu contei hoje, porque tem muita gente que não ouviu, né? Às vezes no meu canal também tem pessoas que não acompanharam. Eu vou resumir amanhã e conto em seguida a última parte, a segunda e última parte dessa história, dessa carta surpreendente. Olha, vale a pena eu chamar a sua atenção para que você, meus amigos ouvintes da Rádio Emissora da Barra, para que você grude o ouvido no rádio amanhã, às 3 horas da tarde, para a gente contar a segunda e última parte dessa história, que será uma história sensacional que vale a pena você ouvir. Será que ele encontrou ouro mesmo lá? Será que ele voltou para o nascimento do filho? O que será que aconteceu? Será que deu certo? Amanhã, 3 horas da tarde, eu conto a segunda e última parte dessa história para você. Uma carta que eu recebi aqui de Barra Bonita, de um ouvinte aqui de Barra Bonita. Esse nome, os 2 nomes que nós contamos aqui, claro que são nomes fictícios, não vou falar o nome verdadeiro das pessoas, mas essa carta é aqui de Barra Bonita. E o final dela é surpreendente. Vale a pena você ficar no rádio, grudado no rádio amanhã às 3 horas da tarde, na sua história de vida, para você ouvir a segunda e última parte dessa história. Eu quero mandar um alô todo especial, aproveitar agora do finalzinho da sua história de vida, pro meu amigo, meu irmãozinho, ele que também é radialista, o Joelino Santana. Joelino é a mamãe dele, todos os dias ouvindo a sua história de vida aqui pela Rádio Emissora da Barra. Ele falou: Maurício, eu até baixei o aplicativo da RB no meu celular, 3 horas da tarde é sagrado. E eu sintonizo e ouço você, a sua história de vida. Manda um alô pra mim, pra minha mamãe, a dona Benigna. Ô, dona Benigna, aquele abraço. Preciso fazer uma visita aí pra senhora, pra gente bater um papo, tomar um cafezinho e colocar a prosa em dia, tá bom? Vou marcar e vou fazer uma visita pra senhora. Gente, esta foi a sua história de vida de hoje. Repito, amanhã, 3 horas da tarde, você não pode perder o final, a segunda e última parte dessa história que é surpreendente. Gente, fique bem. Deus é contigo e família. Até amanhã, às 3 da tarde, querendo Deus. Tchau, pessoal. Até lá. Com Maurício Fusco vem cada história um coração, memórias que o tempo tem. No rádio a canção toca fundo no peito, no ritmo da paixão, aqui no nosso jeito. A sua história de vida, cada palavra dita, no som da voz querida, a emoção se permite, da frequência do amor. O coração sintoniza, a cada nota o calor da vida que harmoniza. A sua história de vida,
cada palavra dita, no som da voz querida, a emoção se permite. Não vivo no seu lar, sinta o ar pulsar, na rádio que faz sonhar, Maurício vai contar. Ao vivo no seu lar. Você acabou de ouvir A Sua História de Vida com Maurício Fusco.